Alguma vez já imaginou um homem desafiando no solo um rei, mas também os céus? Veja como um único homem pode mudar o curso de toda uma nação e como isso pode transformar sua visão sobre força e fé. Mas cuidado, o que você pode ouvir pode ser mais surpreendente e poderoso do que espera. Elias, um profeta proeminente do reino do norte de Israel, foi testemunha e instrumento de alguns dos milagres mais extraordinários documentados nas Escrituras Sagradas. No entanto, num período subsequente, ele foi tomado por um profundo desânimo e medo diante da flagrante desobediência. Deus encarregou Elias de anunciar uma severa seca sobre as terras. Durante este tempo árido, Deus cuidou de Elias de maneira notável, provendo-lhe sustento. O Senhor disse: "E retire-se daqui e dirija-se ao leste, esconda-se no riacho de Quirite, ao leste do Jordão. Beba do riacho, e eu ordenei aos corvos que levem comida para você ali." Elias seguiu a instrução divina, habitou junto ao riacho de Quirite, ao leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã e pela tarde, e ele bebia a água do riacho. No entanto, depois de algum tempo, o riacho secou porque não chovia sobre a terra. Após isso, Deus guiou Elias para a casa de uma viúva durante essa seca. Deus então visitou Elias com o poder de garantir à viúva que suas reservas de farinha e óleo fossem renovadas milagrosamente dia após dia, e assim aconteceu. Quando o filho da viúva faleceu, Elias intercedeu fervorosamente a Deus pela sua ressurreição, e o milagre foi feito. O Senhor instruiu Elias: "E levante-se e vá a Sarepta de Sidom e permaneça ali." Ele tentou a uma viúva local, cujo esposo faleceu, que te forneça sustento. Elias obedeceu e partiu para Sarepta. Ao chegar às portas da cidade, encontrou-se com uma mulher coletando lenha. Ele pediu água e, quando ela foi buscar, ele também solicitou um pedaço de pão. Ela, no entanto, revelou sua situação desoladora: "E por Deus, não tenho pão. Só me resta uma colher de farinha e um pouco de óleo." Elias a incentivou: "E não temas, faça como planejou, mas antes prepare um pequeno pão para mim. Depois, faça para você e seu filho, pois o Senhor Deus de Israel prometeu que seu recipiente de farinha não se esvaziará, nem seu jarro de óleo se secará até que volte a chover sobre a terra." Ela seguiu as instruções de Elias, e tanto ela quanto sua família se mantiveram nutridas por muitos dias. O recipiente de farinha e o jarro de óleo eram inesgotáveis, conforme a promessa do Senhor pronunciada por Elias. No entanto, o filho da anfitriã de Elias adoeceu gravemente, perdendo a respiração. Desesperada, a mulher confrontou Elias: "Em que relação eu tenho com você, homem de Deus? Você veio apenas para trazer à memória meus pecados e causar a morte do meu filho?" Elias, sem hesitar, tomou o menino e o levou ao seu quarto no andar superior, colocando-o em sua cama e clamando ao Senhor: "E ó Senhor, meu Deus, por que trouxeste desgraça a esta viúva que me recebeu em seu lar e permitiu que o filho dela morresse?" Então Elias se deitou sobre o menino 3 vezes e suplicou ao Senhor: "E ó Senhor, meu Deus, imploro que devolva vida a este menino." O Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida retornou ao menino. Elias desceu com o menino nos braços e o entregou à sua mãe, declarando: "E veja, o seu filho está vivo." A mulher, emocionada e agradecida, reconheceu Elias como um verdadeiro homem de Deus e a palavra do Senhor como autêntica. Este relato emocionante está registrado em Reis capítulo 1, versículo 17. Posteriormente, Deus chamou Elias para um desafio espetacular contra os profetas idólatras no topo de uma montanha com vista para o mar. No momento decisivo, enquanto os deuses pagãos não respondiam aos fervorosos apelos de seus profetas, chegou a hora de Elias, que, com uma oração sincera, invocou a Deus. Ele respondeu com uma demonstração de poder avassalador. O fogo do céu consumiu o sacrifício no altar de Elias, apesar de ter sido abundantemente empapado com água, provando assim a supremacia do Deus de Israel. Então, Elias fez um desafio ousado: "E reúnam agora todo Israel no Monte Carmelo e tragam também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas da falsa deusa Zerá, sustentados por Jezabel." Acabe convocou todo o povo de Israel, sim, os falsos profetas, ao Monte Carmelo. Diante da multidão, Elias propôs: "E até quando vacilarão entre as ideias? Se o Senhor é o verdadeiro Deus, sigam-no, mas se Baal é, então sigam Baal." O povo, no entanto, permaneceu em silêncio.
Elias continuou: E sou o único profeta do Senhor que resta, mas aqui estão 450 profetas de Baal. Vamos realizar um teste. Tragam 2 touros. Eles escolherão um para si, prepararão-no e colocarão sobre a lenha, mas sem acender o fogo. Eu farei o mesmo com outro touro. Em seguida, invoquem o nome de seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, o Deus que responde com fogo. O povo popular, achando a proposta justa. Elias então desafiou os profetas de Baal: E escolha um touro, preparem-no e clamem a Baal desde a manhã até a metade do dia, gritando: Ó Baal, ouve-nos. Mas não houve resposta, nenhum Deus respondeu. Eles dançaram freneticamente ao redor do altar que construíram para Baal. Elias começou a zombar deles: Gritem mais alto. Eles gritaram mais alto e se mutilaram com espadas e lanças, seguindo seu traje, profecias até o momento do sacrifício da tarde, mas ainda assim nenhum Deus respondeu ou ouviu. Então foi a vez de Elias. Ele pediu ao povo que se aproximasse para reconstruir o altar do Senhor, que havia sido derrubado anteriormente. Usando 12 pedras que representavam as tribos dos filhos de Jacó, conforme a palavra do Senhor que havia vindo dizendo que seu nome seria Israel, eles construíram um altar em nome do Senhor e cavaram um fosso ao redor dele, grande o suficiente para conter medidas de semente. Elias colocou a lenha, cortou o touro em pedaços e o colocou sobre a lenha. Eles encheram 4 cântaros com água e derramaram sobre o sacrifício e a lenha. Fizeram isso 3 vezes, até que a água encheu. Ao chegar o momento dos sacrifícios da tarde, Elias orou: E ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Israel, mostra hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que eu fiz todas estas coisas por tua palavra. Responde-me, Senhor, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que tu viraste o coração deles de volta para ti novamente. Então o fogo do Senhor desceu e consumiu o sacrifício, a lenha, as pedras e o pó, até mesmo a água no fosso. Ao ver isso, todos caíram com o rosto em terra e proclamaram em uníssono: E o Senhor Deus de Israel, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Este evento impressionante demonstrou de forma inequívoca a supremacia do Senhor sobre os deuses falsos, e está detalhadamente registrado nas Escrituras. O fogo divino nas ações de Elias não apenas ilustra o poder de Deus, mas também a chama ardente do seu ministério em ação. Elias, profundamente afetado pela rebelião espiritual de seu povo e enfurecido com os falsos profetas de Baal, propôs esses desafios no Monte Carmelo. Ele enfrentou agentes do mal, superando a desproporcionalidade de 850 para 1 em valentia. Sua coragem era incomparável. Assim como Davi enfrentou Golias com fervor indomável, Elias se destacou como um herói. Davi enfrentou seus adversários na grandiosidade de Deus, não na quantidade de inimigos. O coração é essencial para qualquer líder, especialmente aqueles que buscam fomentar mudanças. Elias era um reservatório de confiança, demonstrando determinação que superava qualquer dúvida, incluindo a grande desvantagem numérica. Ele decidiu desafiar Baal. Seu desejo de honrar Yahvé superava qualquer temor. Apesar dos riscos, priorizou sua devoção a Yahvé sobre tudo. Sua compaixão triunfou sobre sua frustração com o povo, apesar de sua repulsa por sua liderança. Elias ansiava que eles voltassem a Yahvé em oração solitária. No topo da montanha, canalizou esse coração para invocar o fogo do céu, e o fogo em seu coração atraiu a manifestação extraordinária do poder de Deus. Elias foi chamado a outro milagre, orando pelo fim da seca, e Deus enviou uma pequena nuvem que logo se transformou em um dilúvio avassalador. Apesar de seus triunfos, quando Elias soube que a rainha Jezabel jurara matá-lo, fugiu para o extremo oposto do país, debaixo de uma árvore, suplicando a Deus por sua própria morte. Então, Elias instruiu um servo a subir e observar se poderia haver uma chuva abundante. Enquanto Acabe partiu para comer e beber, Elias subiu ao topo do Carmelo. Lá ele se prostrou com o rosto entre os joelhos e disse ao seu servo: E vai e observe o mar. O servo voltou várias vezes sem notícias, mas na 7ª vez disse: E vejo uma pequena nuvem, do tamanho da palma de uma mão, emergindo do mar. Elias instruiu o servo a avisar Acabe para preparar seu carro e sair antes que chovesse e o impedisse. Em breve, o céu estava cheio de nuvens escuras e vento, e uma chuva torrencial caiu. Acabe partiu para Jezreel, e a mão do Senhor estava sobre Elias.
Ele, usando suas vestes, correu à frente do carro de Acabe. Ameaçado por Jezabel, que prometeu fazer o mesmo com ele no dia seguinte, Elias, assustado, fugiu para salvar sua vida, indo em direção ao território de Judá. Lá ele deixou seu servo e saiu sozinho pelo deserto, cansado e desesperado, sentando-se debaixo de um arbusto e pedindo a Deus que lhe tirasse a vida, alegando não ser melhor do que seus antepassados. Enquanto dormia, um anjo tocou e o incentivou a comer ao seu lado, encontrando pão cozido sobre pedras quentes e um jarro de água. Depois de comer e beber, Elias voltou a dormir. O anjo aliviou sua angústia, pois sua jornada seria difícil. Fortalecido por esse alimento, ele passou dias e noites até Horebe, o monte de Deus, onde se refugiou numa caverna. Ali o Senhor disse a Elias sobre sua presença. Elias, em sua resposta, expressou seu zelo pelo Senhor e lamentou a apostasia de Israel, que havia abandonado a aliança, destruído altares e perseguido os profetas de Deus. Elias se sentiu solitário e perseguido nesta parte da história, mas estava próximo de um momento de transformação. Deus não o abandonou em sua angústia. Ao contrário, ele o fortaleceu, reintroduzindo seu chamado para nomear um sucessor. Finalmente, o levou ao céu em um redemoinho, conforme narrado em Reis. O Senhor instruiu Elias a se posicionar no monte, enquanto Elias esperava a presença de poderosos e fortes ventos, terremotos e fogo, mas o Senhor não se manifestou em nenhum desses eventos. Depois do fogo veio uma suave sussurração. Ao ouvi-lo, Elias cobriu seu rosto com um manto e saiu da caverna. A voz do Senhor questionou novamente sobre seu propósito. Elias repetiu sua resposta anterior, expressando frustração com a infidelidade de Israel. O Senhor então instruiu Elias a retornar ao deserto de Damasco para ungir Azael como rei da Síria e Jeú como rei de Israel, já para sucedê-lo como profeta. O Senhor assegurou que ele destruiria aqueles que escaparam de Azael e Eliseu foram encarregados de eliminar os que escaparam de Jeú. O Senhor prometeu preservar 7.000 em Israel que não se prostraram diante de Baal. Enquanto caminhava e conversava, um carro de fogo e cavalos de fogo surgiram e o separaram, e Elias ascendeu ao céu num redemoinho. Esta cena ilustra espetacularmente a proximidade e o poder de Deus. Nossa humanidade é semelhante à de Elias. Experimentamos esgotamento quando mente e corpo se cansam, e podemos nos sentir oprimidos. No entanto, o Deus em quem cremos, conforme registrado no Salmo 03:14, é aquele que conhece nossa estrutura e lembra que somos pó. Jamais esquece suas promessas, mesmo quando nossa memória delas enfraquece. Elias estava consciente da idolatria em Israel e sabia que o tempo do juízo divino havia chegado. Ele predisse a seca e a fome que assolariam a terra, pois foi ele quem proclamou esse juízo. Este período sombrio na história de Israel esteve marcado por quase total apostasia do povo e pela rebelião e desafio ao rei contra o Senhor. Imagine a imensa valentia necessária para que um homem orasse pelo juízo sobre seu próprio povo, confrontasse um rei maligno e desafiasse centenas na sua devoção. Elias enfrentou falsos profetas com coragem, e foi levado ao céu. Hoje, conhecemos sua história como uma valiosa lição de verdadeira liderança. Às vezes, a liderança exige solidão e a coragem de expressar verdades desconfortáveis. Somos testemunhas da impressionante força de Elias, um homem que desafiou reis e confrontou os céus com uma fé inabalável. Mas esta é apenas uma das muitas histórias surpreendentes que você encontrará em nosso canal. Cada vídeo é uma viagem através de narrativas que desafiam o comum e revelam verdades profundas. Você gosta de descobrir os segredos por trás da coragem e da fé de Elias? Imagine o que mais posso desvendar conosco. Não perca a oportunidade de explorar mais histórias que podem transformar sua visão de mundo. Inscreva-se para receber notificações, curta e compartilhe para que você e seus amigos não percam nenhuma das nossas incríveis jornadas. Junte-se a nós nesta aventura contínua de descoberta e inspiração. Até a próxima!